Boa noite, irmãos, graça e paz. Bem-vindos a mais um Estudo Bíblico 2. A gente vai continuar falando de Êxodo. Na semana passada nós falamos sobre o confronto, né, do Deus de Israel com os deuses do Egito, com o panteão ali de deuses do Egito. Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gente vai avançar um pouco mais sobre Êxodo, né? A gente vai falar hoje dos capítulos 13 ao 17, para ser mais preciso. Então, eu vou fazer aqui um breve resumo, recapitular um pouco do que a gente viu na aula passada, né? A gente viu que Deus, ele colocou Moisés acima de Faraó, naquele ato ali simbólico das serpentes, né? Que ele joga o cajado no chão, o cajado vira serpente, os magos de Faraó conseguem reproduzir esse feito, esse milagre, mas a gente vê que a serpente que Arão coloca ali no chão, ela devora a serpente dos magos. Isso já era um sinal de que Deus queria humilhar realmente os deuses do Egito, né? Deus, com isso, endurece o coração de Faraó para derrotar os seus deuses, né? Ele queria, não era por acaso as pragas, tinha todo um simbolismo em cada uma das pragas que a gente viu. Cada uma tinha um significado e tinha um Deus específico para ser humilhado diante de cada praga, né? E aí a gente vê Moisés ouvindo as propostas ali de Faraó, né, tentando fazer com que Moisés cedesse ou abrisse mão de alguma coisa ali que ele estava pedindo para que o povo fosse liberto. Mas a gente vê que Moisés ele permaneceu firme e obediente a Deus e disse que nenhuma unha ficaria no Egito, né? Deus tinha ordenado a ele que libertasse o povo por inteiro. Homens, mulheres, crianças, animais, todos os pertences deles deveriam ir com eles. E a gente vai ver como isso ocorreu aí nos próximos capítulos, tá? Antes eu gostaria de fazer uma oração para iniciar. Feche seus olhos, por favor. Vamos entrar em contato com o nosso Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estar diante da tua presença. Muito obrigado por essa oportunidade também de compartilhar um pouco da tua palavra, de aprendermos um pouco mais sobre a tua sabedoria, sobre o teu poder, sobre o teu grande mover, Pai, desde os tempos mais remotos, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abra nossos corações, abra nosso entendimento para que nós possamos enxergar o que o Senhor tem para nós nessa aula, Pai. Em nome de Jesus é que eu peço e já te agradeço. Amém. Então, vamos lá. Agora eu queria falar um pouco sobre a geografia, né? Esse traço aqui em roxo, a gente vai ver que é a possível rota do povo hebreu até a terra de Canaã. Então, hoje a gente vai falar lá de Ramsés, que foi de onde o povo saiu da região de Gósen. Se a gente lembrar, na aula passada, a gente falou que Gósen foi a terra onde o faraó, da época de José, que foi há 400 anos antes da libertação do povo, foi essa terra que José ganhou ali de Faraó. E foi justamente nessa terra que Deus isolou o povo hebreu para que não sofresse as consequências das pragas que ele estava lançando sobre o Egito. Então eles saíram lá de Ramsés, passaram por Sucote, Piairote, depois eles passam pelo deserto de Etã, chegam em Mara, Elim, e aí eles chegam até Refidim, que está aqui embaixo, extremo sul aqui da região onde eles estavam. E aí a gente vai percorrer esse caminho hoje até Refidim, que é onde ele encontra Amaleque, que é o neto de Esaú, para a primeira batalha ali do povo após libertação do cativeiro, mas a gente vai ver um pouco mais para frente, mais detalhado isso. Só a título de informação, para a gente não se estender muito, a saída do povo hebreu, propriamente dita, ela está lá em Êxodo 12:37, né? Então a gente vai ver que foram 600 mil homens libertos, fora mulheres e crianças. Então a gente coloca aí, se eram homens adultos, provavelmente já tinham suas parceiras, suas mulheres. Então provavelmente aí a gente está falando de mais de 1 milhão de pessoas libertas ali da escravidão do Egito, né? E eles passaram ali 430 anos entre livres e escravos, porque quando José chegou, até antes dele morrer, ele tinha um respeito, né, do povo, porque ele foi o homem que tinha a maior autoridade abaixo de Faraó. Então ele tinha o respeito, ele tinha consideração do povo,
E conforme isso foi sendo esquecido, o povo foi crescendo e acabou sendo escravizado pelo descendente de Faraó que conheceu José. E aí isso acaba trazendo a escravidão para o povo, porque o tamanho que o povo tomou começou a ameaçar Faraó, e isso a gente vê claramente nos textos anteriores e nas aulas anteriores que a gente leu, né? Aí a gente vai ler a primeira parte aqui, que seria a consagração dos primogênitos. Na aula passada a gente parou na Moisés fazendo o último ato ali, representando Deus ali na morte dos primogênitos egípcios, né? E aí a gente vai ler lá, no capítulo 13:1, que vai falar sobre a consagração dos primogênitos hebreus. Porque da mesma forma que Deus matou todos os primogênitos dos animais e dos homens egípcios, ele também quis para ele os primogênitos do povo hebreu, tanto os animais como os homens, mas nesse caso para honra, né? Para servir a ele, não para sofrer como os egípcios sofreram, né? Aí a gente vê mais um exemplo do vaso de honra e vaso de desonra, né? Fala assim, Êxodo 13:1. Disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo primogênito, todo aquele que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel. Também, tanto os homens como de animais é meu. Então a gente vê aqui Deus reservando para ele os primogênitos de cada nascido ali dos hebreus, né? E aí a gente vê uma coisa muito interessante, porque como Deus conhecia o povo, né? Como Deus conhecia as fraquezas, as características do povo recém-liberto, né? Porque eles não eram guerreiros, eles não eram pessoas que usavam armas, porque eles eram escravizados. Então a única coisa que eles sabiam fazer era quebrar pedra, era servir os egípcios, mas não na forma militar, né? Então a gente enxerga o cuidado de Deus no capítulo 13, versículo 17, como ele conhece o povo. Fala assim: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pela terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Então eu vou só voltar aqui no mapa para a gente entender. Eles poderiam ter passado direto ali de Gozen, pelo deserto de Sur, lá no extremo norte, passado direto para atravessar a terra dos filisteus ali, que está ali representado mais ou menos por Gaza, e seria, obviamente, o caminho mais curto, né? Só que a gente vê no texto que eles não tinham como lutar com os filisteus, né? O povo daria de cara com os filisteus e desistiria, voltaria para o Egito correndo, porque eles saberiam que seriam mortos ali. Então Deus tem esse cuidado de levá-los ali pela região sul, para evitar justamente o conflito com os filisteus naquele momento, porque era um povo muito fragilizado, era um povo recém-liberto, que não tinha moral, não tinha respeito próprio, não tinha amor próprio naquele momento, porque eles eram ex-escravos, né? Então, eles não se viam como nação ainda, né? Então, Deus, até nesse ponto, ele é muito cuidadoso, né? Para que não houvesse nenhum arrependimento, né, no povo. E aí a gente vai falar também sobre como Israel cumpre a promessa de José, porque se a gente lembrar lá em Gênesis 50, quando José morre, ele faz com que o povo de Israel jure que ele não ficasse ali, os ossos deles não ficassem ali na terra do Egito, que fosse junto com eles, porque eles já sabiam da promessa de Deus de levar o povo hebreu para Canaã, a terra prometida, né? Então, ele não queria que os ossos deles ficassem ali, porque ali não era o lugar dele. E a gente vê também o cuidado de Deus para com o pedido de José, né? Porque ali se passaram 400 anos, era muito fácil o povo se esquecer dessa promessa. Mas a gente percebe que Deus lembra o povo, né, dessa promessa, e nem os ossos de José ficam. E aí, mais uma vez, corroborando com o que Moisés fala para Faraó: nem uma unha ficará. E, de fato, nem unha, nem ossos ficaram dos hebreus. Se a gente for ler lá no 13:19, que diz assim: Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo:
certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Então, mais uma vez, a gente vai voltar ali no mapa, só para a gente entender. Então, eles passaram ali de Sucote para o deserto de Etã, que está ali bem próximo do Mar Vermelho, né? E aí, seguindo, a gente vai ver a provisão de Deus, né? Como ele protegeu o povo, como ele sabia as necessidades do povo e não deixou que o povo perecesse ali no deserto, né? Porque o deserto a gente sabe que é muito quente durante o dia e é muito frio durante a noite. Então, Deus providenciou uma coluna de nuvem, tanto para guiar e para refrescar o povo, quanto a coluna de fogo para aquecê-los à noite, né? Porque eles não tinham muitos recursos naquele momento. Eles eram um povo, naquele momento, fugitivo, né? Então, eles não tinham condições de prover isso a eles mesmos. Então, a gente vê Deus cuidando deles no versículo 21 e 22, que fala assim: Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O povo ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então, olha como Deus é maravilhoso e não nos abandona, né? Nunca se apartou do povo o cuidado de Deus, né? Ali o carinho que Deus tinha pelo povo, tamanho era a ponto dele fazer esses milagres, né? Que a gente, hoje em dia, é difícil a gente imaginar uma nuvem que acompanha o povo e uma coluna de fogo. Então, Deus realmente faz tudo para que o povo fosse bem cuidado ali, né? Durante aquele momento. E aí a gente vai falar um pouco de como Deus atrai Faraó para o derrotar. A gente vê que Deus não acabou ali o tratamento com Faraó. Ele ainda precisava concluir o propósito dele para com a vida de Faraó e para com o governo dele, né? A gente viu que ele humilhou os deuses, matou o filho de Faraó, mas ainda assim Faraó não cedeu, porque Deus continuou endurecendo o coração de Faraó, e a gente percebe isso no versículo, capítulo 14, 1 a 9. A gente vai ler lá. Fala assim: Diz o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, que não retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles os acamparei junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para os que persigam, e serei glorificado em Faraó em todo o seu exército. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Então aqui a gente já vê que Deus já agindo no coração de Faraó, né? E aí o 5 diz assim: Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo. E disseram: Que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães, todos sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, de fronte a Baal-Zefon. Então, mais uma vez, eu vou voltar lá no mapa para a gente entender. Eles saíram lá de Sucote e aí eles acamparam em Pi-Airote. A gente percebe aqui a proximidade de Pi-Airote com o mar. Claro que isso aqui é um mapa, não é da época, então a gente sabe que a geografia ela tem mudanças constantes, então o mar poderia ser mais perto naquela época, ou Pi-Airote poderia ficar mais perto do mar ainda, mas só para a gente ter uma ideia geral, quão perto eles estavam do mar. E se os egípcios estavam vindo ali da região do Nilo para lá, então a gente entende que eles estavam encurralados, porque eles estavam entre o povo, entre o exército
e o mar. Então, eles não tinham muito para onde correr, eles estavam encurralados, e aí justamente isso que Deus queria passar para Faraó. Ele queria passar a sensação de que o povo estava abandonado e perdido. Então, eles se perderam no deserto, e a única opção era voltar para o Egito, e quando eles voltassem para o Egito, eles dariam de cara, de encontro com o exército egípcio. Então, Faraó se encheu de coragem para investir contra o povo hebreu ali naquele momento, porque eles estavam fragilizados de costas ali, provavelmente para o Egito, e olhando para o mar, ou seja, totalmente indefesos, né? E aí a gente volta lá no trecho, né? A gente vai ler agora como o povo recebeu essa notícia, né? De que os egípcios estavam se aproximando, como o pavor tomou conta deles, né? Que está lá em 10 a 14, no mesmo capítulo que a gente leu. Que fala assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para que servamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir os egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então, olha aqui que afirmação forte de Moisés, né? Porque Moisés aqui, ele ainda não tinha recebido a estratégia de Deus de abrir o mar ou qualquer outra coisa, ou enfrenta o exército que eu vou vencer por vocês ali. Moisés falou pura e simplesmente pela fé, porque Deus ainda não tinha providenciado o livramento para eles. Então a gente percebe qual a diferença de quem é íntimo de Deus, quem tem um relacionamento estreito com Deus e quem o conhece de ouvir falar, né? Aqui a gente enxerga Moisés muito confiante mediante um povo que ainda não tinha confiança em Deus, de que Deus iria livrá-los a ponto deles quererem voltar e se render ao povo egípcio, né? E aí a gente vai ver que como o Jesus, né, como o nosso Deus é o nosso escudo, né? Naquela época, no Velho Testamento, Jesus ainda não estava presente fisicamente, né, em corpo, mas ele já lutava pelo povo naquela época, né? Então a gente vai ler lá em 14, 19 e 20, que fala assim: Então o anjo do Senhor que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam aproximar-se. Então a gente vê aqui que o autor de Êxodo, a gente enxerga que ele colocou o anjo do Senhor, anjo com a letra maiúscula. Então todas as vezes que a gente vê anjo de Deus, anjo do Senhor em letra maiúscula, a gente sabe que é Jesus, né? Porque não é qualquer anjo, né? É Jesus. Então Jesus ali ele faz uma parede, ele faz um obstáculo entre os inimigos e o povo de Israel. E também o que é interessante é que ele é luz, né? Ele é luz para o povo dele, mas ao mesmo tempo ele é escuridão para os inimigos. Então o que a gente pode tirar disso? A gente enxerga que quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, ele nos enche de luz, ele nos enche de orientação, ele nos orienta, nos conduz. Já quem o rejeita tem a escuridão, né? Em Mateus diz, né, que aquele que aceita Jesus, ele está salvo, mas o que não aceita já está condenado, né? Então a gente enxerga aí como o Velho Testamento conversa com o Novo Testamento, né? E aí a gente vai chegar na vitória propriamente dito do povo hebreu, né? No capítulo 15 a gente vai enxergar como Moisés e Israel fazem louvores, né? Eles entoam cânticos de vitória e louvor ao Senhor e fala assim: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram:
Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então aqui a gente enxerga como Deus fez, né? Que é um resumo de como isso aconteceu. A gente vai voltar lá para a gente ver. E eu queria ler também do 11 ao 13, que é interessante. Ele fala assim: O Senhor, ó Senhor, quem és tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade terrível, em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estende a destra e a terra os tragou. Como a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Então aqui a gente já vê como o povo estava grato pelas maravilhas e pelos milagres que Deus fez a favor deles, né? E aí a gente vai voltar um pouquinho para enxergar como isso aconteceu, né? Então tá lá no capítulo 14, de 5 a 9. Fala assim: Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel os deixasse de servir? E aprontou Faraó o carro e consigo seu povo, e tomou os 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios todos os carros e cavalos de Faraó, e seus cavalarianos e o seu exército os alcançaram. Então, essa aqui é o trecho que a gente leu, foi a última investida que Faraó tentou. E aí a gente vê como Deus, sabiamente, sabendo do coração de Faraó, ele consegue atrair Faraó por uma coisa que, para qualquer ser humano sensato, sabe que poderia dar errado e o risco era muito alto, mas Deus cegou de tal forma o Faraó que ele não ligava para a estratégia, ele só tinha o desejo cego de matar os hebreus, né? Então a gente vai ler de 21 a 25, que fala assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez-o retirar o mar, que se tornou terra seca e as águas foram divididas. O Senhor Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvorotou, o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Então a gente vê aqui como eles, mesmo vendo o mar aberto ali, uma coisa extraordinária ali na frente deles, eles ainda tiveram que ir até o meio do mar por ordem de Faraó, porque Faraó não estava contente em ver tudo aquilo que Deus estava fazendo para livrar o povo, e ainda assim ele pediu para o exército prosseguir. E quando chegou no meio ali do mar, no meio do caminho, a gente percebe que Deus age ali nos carros e começa a travar as rodas dos carros para que eles não conseguissem nem prosseguir atrás dos hebreus e nem voltar. E aí a gente enxerga como nada escapa do controle de Deus, né? E o que é bastante estranho também é que olha como o povo, mesmo diante de tantos milagres, ainda não conseguia crer, né? No poder e na providência de Deus, né? E a gente vê muitas pessoas assim hoje, né? Elas veem muitos programas contando milagres, contando testemunhos miraculosos, e aí elas querem, atrás do evento, elas querem espetáculo, mas elas não querem ter o um relacionamento estreito com Deus. E aí a gente vê pessoas obcecadas por milagres, elas querem cultos, como é que eu vou dizer, cheio de pirotecnia, cheio de efeitos, porque elas não têm um relacionamento de confiança com Deus, elas não conhecem de verdade. E a gente enxerga que quem não conhece, não confia. Moisés, ao contrário, ele conhecia muito bem a Deus. Então, por mais que eles estivessem em perigo, ele cria que Deus iria fazer
milagre ali no meio deles, né? Então, a gente vai ver aqui como Deus mata ali o exército do Egito, né? Está lá em 26 a 31. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros, à direita e à esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, olha o que Deus precisou fazer para que finalmente eles temessem e confiassem em Deus, né? Então, o que eu estava falando anteriormente, muitas pessoas precisam de coisas miraculosas e coisas assim espetaculares para crer. Elas não conseguem crer simplesmente pelo que Deus é. Elas precisam ter provas, né? E se a gente sabe que a pessoa precisa de provas para crer, não é fé, né? A fé é crer em algo que não se vê, né? Então, essa é a diferença entre o relacionamento e a falta dele, né? E aí os louvores de gratidão, que a gente já leu lá o 1 e o 2, e agora eu gostaria de destacar de 11 a 17, que fala assim: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade terrível em feitos gloriosos que operas maravilhas? Estendes a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da sua santidade. Os povos os ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os povos de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra. Até que passe todo o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o implantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Então é interessante como de 11 a 14 ele fala do que já aconteceu, gratidão pelo que aconteceu, e do 14 ao 17 ele fala do que vai acontecer, tamanha era a confiança e a intimidade que Moisés tinha para com Deus. Ele tinha certeza de que Deus iria concluir o propósito dele no seu povo, e ali a gente enxerga Moisés já apontando para frente, né? Ele fala de coisas que não aconteceram ainda, que Deus vai fazer passar o povo até a terra que ele prometeu, e que os habitantes dali já estavam estremecendo por ouvir o que Deus tinha feito no Egito, né? E aí a gente vai reforçar um pouco sobre o que a gente estava falando antes, né? Que é relacionamento versus incredulidade. Olha os tantos feitos que Deus já tinha feito, e ainda assim o povo continuava murmurando, continuava duvidando do amor de Deus e da provisão que Deus poderia trazer sobre eles nessa caminhada, né? Então a gente vai ler lá capítulo 15, de 22 a 27, para enxergar como o povo não confiava, mas mesmo assim Deus provia tudo que eles precisavam. Fala assim: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur, caminhando 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas tornaram-se doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Então a gente enxerga que, por mais que Deus tenha colocado a coluna de fogo, nuvem, aberto o mar, tudo, eles ainda estavam reclamando da falta de suprimentos que eles tinham, né? Aí Deus misericordiosamente vai lá e cede
a água, né? Ele transforma a água amarga em doce. E aqui a gente vê uma alusão ao Novo Testamento, que a gente sabe que naquele episódio onde Jesus pede água ali a mulher do poço, né? Ele fala que se a mulher tomar a água do poço, ela voltará a ter sede. Mas se ela tomar a água que Jesus tem para dar para ela jamais tornaria a ter sede, porque é uma água que sacia eternamente, né? Então aqui a gente enxerga já uma alusão também ao Novo Testamento. E aí a gente vai ver mais uma vez Deus provendo o alimento, né? Ele já tinha provido a água e aqui ele proveu o alimento e prova mais uma vez o povo lá em capítulo 16, de 1 a 7, que fala assim: Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então a gente enxerga aqui Deus mais uma vez provendo o povo, né? E o 5 fala assim: Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos, disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. Pois quem nós somos para que murmureis contra nós? Então aqui, mais uma vez, o povo faz um drama, né? A gente enxerga aqui um drama muito grande do povo, falando que era melhor ter morrido ao lado das panelas do Egito, que eles tinham carne e pão à vontade, do que estar passando pela, por aquela situação no deserto. Então a gente enxerga como o povo ainda era frágil, no sentido de eles eram não eram escravos mais físicos, mas eles eram escravos psicológicos. Eles ainda tinham muitos resquícios, muitos laços com o Egito. Então, para eles, o Egito estava muito fresco na cabeça deles e eles toda hora recorrem, olha, eu era mais feliz no Egito, eu preferia estar lá como escravo do que livre aqui no deserto. Então, a gente percebe como o povo era fraco ainda de entendimento, né? E aí a gente vai enxergar uma série aí de problemas que o povo tinha, que era a murmuração, desobediência e, pior de todos, que era a incredulidade, mesmo vendo tudo aquilo que Deus fez, né? Então a gente vai dar uma atenção aqui para o versículo 3, que a gente já leu, mas só para reforçar. Disseram-lhe os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matares de fome a essa multidão. Então a gente mais uma vez vê o povo batendo ali em Moisés e Arão por não terem suprimentos e dizendo que a escravidão era melhor, né? Olha que ponto que o povo chega. E aí a gente vai ler lá de 16, o 16, 20 e 21, como a falta de confiança era tanta que eles queriam guardar mais para si, eles queriam se precaver, porque eles não confiavam que Deus ia suprir as necessidades deles. Então, a gente enxerga mais uma vez a desobediência do povo, está lá em 16, que fala assim: Eis que o povo, eis que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na tua tenda. Então, Deus dava os suprimentos de acordo com o que eles comiam. Deus não dava mais e nem menos. Ele pedia para que cada um colhesse o que iria comer no dia. Então, não teria necessidade de armazenar ou pegar menos do que necessário, porque Deus estava provendo exatamente a quantidade necessária. E aí a gente vai ver lá no 20, fala assim: Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos,
e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Então aqui desobedeceram de novo. Primeiro reclamaram, quando Deus deu, desobedeceram, e aí o auge é a incredulidade aí de 23, 27 e 28. Fala assim: respondeu-lhe ele: eis, isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no fogo, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Então, Deus já estava dando a porção dobrada do maná ali no dia anterior para que eles não precisassem trabalhar no sábado. Então, era descanso do povo. Moisés ordenou que as pessoas descansassem, eles já tinham suprimento para aquele dia. Mas, mais uma vez, eles, incrédulos, desobedecem. E aí, lá em 27 e 28, fala assim: ao sétimo dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Então, mais uma vez, o povo aí colocando Deus à prova, duvidando da capacidade de Deus de suprir as necessidades do povo, né? E aí eu queria deixar uma pergunta para vocês. Vocês já trabalharam ou conviveram com pessoas que reclamam o tempo todo? Se está frio é porque está frio, se está calor é porque está calor. Vai na igreja, fala que o som estava muito alto, o louvor não estava bom, a palavra não foi lá essas coisas. A gente, a gente sabe que a gente que está mais próximo de Deus, a gente procura andar próximo de Deus, a gente se incomoda muito com essas pessoas, né? Porque elas contaminam o ambiente, elas deixam o ambiente mais pesado, elas carregam muito o ambiente. Então a gente vê isso Moisés passando na pele, né? Como ele chega ao desespero de tamanha era a reclamação do povo. Está lá em 17, 1 a 7, que fala assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, nossos filhos e a nossos rebanhos? Então clamou a Moisés ao Senhor: que farei a esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mãos o bordão para que feriste o rio e vai. Aí o 6 fala: eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e a rocha sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então aqui Moisés fica desesperado, fala: Senhor, esse povo reclama tanto que só me resta apedrejar, eles vão me apedrejar aqui, eles vão me matar. Então, olha o desespero de Moisés, né? E ali a gente vê que ele já não sabia o que fazer, porque Deus já tinha dado tantas provas que ia prover, tantos motivos para eles crerem, mas ainda assim eles insistiam em reclamar. E aí Moisés chega ao desespero aí de falar: ó, eles vão me matar, e eu acho que eles vão acabar com a minha vida, porque eles estão furiosos, né? E aí a gente enxerga como Deus coloca mais uma vez a figura da rocha aí para que saia a água. E aí a gente lembra de Jesus mais uma vez, né? Porque fala que Jesus é a nossa rocha, né? Ele é a pedra fundamental, né? Ele é a pedra angular do reino de Deus. Então, mais uma vez a rocha aqui dando o recurso para eles, tanto quanto o pão e a água. Então, todos esses elementos lembram a Jesus já no Novo Testamento. E aí, a gente vai ler o primeiro desafio militar, né, do povo de Israel ali naquele início de caminhada. E ali a gente enxerga como Deus também continua, ainda com toda a reclamação do povo, continua ajudando, né,
o povo. Então, fala assim, de 8 a 16. Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens, e sai e peleja contra Ameleque amanhã. Estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué e Moisés o que Moisés lhe dissera e pelejou contra Ameleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol, e Josué desbaratou a Ameleque e a seu povo a fio da espada. Então, olha que interessante esse trecho, né? Como a gente vê o líder, por mais sábio, por mais forte que ele tenha sido todo aquele trecho, né? Aquele período, ele precisou de ajuda ali dos seus servos ali, né? Seus ajudantes. Então, a gente enxerga como os líderes muitas vezes eles são vistos como heróis, os intocáveis, os que não têm problemas, mas olha a importância de pessoas ao lado deles para auxiliar, né? A gente costuma ver os pastores pregando com muita sabedoria e a gente enxerga, olha para eles e vê pessoas que são invencíveis, né? Muitas vezes a gente tem essa visão deles. Mas olha como é importante a gente apoiá-los, a gente dar o suporte, a gente ter obediência e honra a eles, né? Porque através disso Deus deu a vitória pro povo de Israel, né? E mais uma coisa que eu enxergo nesse texto é como em nenhum momento foi mérito do povo ou de Moisés, né? Porque foi simplesmente pela ação de Deus através das mãos de Moisés é que deu a vitória para Israel, porque eles não tinham experiência de guerra, como a gente tinha falado anteriormente, então foi só Deus mesmo para salvá-los e a gente enxerga como a gente é impotente muitas vezes, né? A gente enxerga às vezes nossas vitórias como mérito nosso e simplesmente foi Deus que nos entregou e a gente acaba esquecendo muitas vezes de testemunhar, de reconhecer isso na nossa vida, né? Então nossas vitórias estão exclusivamente nas mãos de Deus. E aí a gente vai para a conclusão, né? O que a gente tira dessa lição de hoje, né? O que a gente pode trazer de prático para as nossas vidas, né? Então, a gente vai ler lá, a primeira conclusão, está lá em Romanos 8:28. Então, Deus nunca perde o controle das nossas vidas. Então, por mais que a gente esteja de frente com o mar, desarmado, de costas para o inimigo, Deus nos guarda. Então, está lá em 8:28 que fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a gente vê como Deus nos livra, nos guarda, e tudo que a gente passa, se a gente entregou nossa vida a Deus, a gente tem que crer que Ele realmente está no controle de cada segundo da nossa vida. E se a gente está passando por alguma tribulação, por alguma dificuldade, é para o nosso crescimento, é para o nosso bem, porque Ele não deseja o nosso mal, né? Lá em Jeremias fala que o plano de Deus, ele deseja planos de paz e não de mal para nós. Então, a gente sabe que Deus ele é soberano, então a gente não pode murmurar em nenhum momento, porque a gente sabe que Ele está no controle de todas as coisas, né? E aí a gente vai ler a segunda, que está lá em Jó 42, de 42:5. Eu vou ler aqui. Fala assim: Jó 42:5. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Então, é nas provações maiores é que a gente enxerga como Deus está na nossa vida e a gente tira as maiores lições, né? A gente tem visto tantos testemunhos maravilhosos dos irmãos no grupo, nas redes sociais, no WhatsApp, que é nesses momentos que as pessoas são marcadas, né? Naquela experiência que ela tem com Deus, que ela está totalmente dependente de Deus, é que Deus prova o amor dele
e a gente tira a maior lição, né? Então, isso é muito interessante, muito bonito, porque muitas vezes a gente acha que a tribulação vem para nos punir por alguma coisa que a gente tenha feito de errado, e muitas vezes não, é para a gente ter experiências com Deus, para contar, para testemunhar, né? E a terceira conclusão é que a gente deve se lembrar de onde Deus nos tirou. Muitas vezes a gente é tentado a ser soberbo, porque a gente já foi alcançado, a gente já foi transformado por Deus, mas a gente acaba esquecendo e até murmurando até, né, porque a gente está passando por uma atual situação, mas a gente esquece de onde Deus nos tirou, do que Ele nos livrou, né? E a gente precisa ser grato por isso e lembrar todas as vezes que a gente for tentado a reclamar ou murmurar contra Deus. Está lá em Romanos 5:10 que fala assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então aqui nós éramos inimigos de Deus. A gente não pode esquecer disso. A gente era inimigo de Deus e a gente não fez nada para que isso mudasse. Quem fez foi Jesus morrendo naquela cruz por nós e nos dando a reconciliação, né? Então muitas vezes a gente acha que a gente, pelas nossas ações, a gente é justo ou a gente merece, a gente é digno, mas quem nos torna digno é Jesus, e foi de lá que ele nos tirou, foi da perdição eterna e do inferno. Então a gente precisa lembrar sempre disso antes de que a soberba suba ao nosso coração, assim como aconteceu com o faraó, né? E aí a gente vai ver que Jesus é o pão da vida, a água e a rocha, como aquelas figuras que eu falei no início. Todas as figuras ali, elas remetem a Jesus, né? Então tá lá em João 6,48 que fala assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então aqui a gente enxerga ele falando para os judeus, né? O pão que os seus pais comeram no deserto não adiantou, porque eles morreram. Agora o pão que eu trago, eu sou o pão. Então eu posso dar a vida eterna para vocês. Então é bem interessante esse detalhe, como ele compara a lei judaica com a graça, né, da salvação. E aí, lá em 4:13, ele fala assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, olha que bonito, né? Ali é justamente o trecho da mulher do poço, né? A mulher de Samaria, que pergunta para ele que água é essa, né? E ele fala que eu sou a água que eu tenho para te dar é uma água que vai matar a sua sede eternamente, né? A sede da sua alma, a sede do seu espírito, né? E aí, por último, Mateus 7:24, que fala assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e o sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque era edificada sobre a rocha. Então, a gente enxerga que como a palavra de Deus é firme, né? Ela não falha, ela não mente, por isso que ela é comparada a uma rocha, porque a palavra ela é verdadeira e é eficaz. Então, se a nossa vida estiver sobre a palavra, estiver sobre Jesus, mesmo que passe dificuldades, chuvas, trovoadas, tempestades, a gente vai manter a nossa casa no mesmo lugar, porque a casa na rocha ela é indestrutível, né? Ela é uma coisa firme que não há o que faça mal a essa casa. Então, a gente tem que sempre lembrar de que a nossa vida está nas mãos da rocha, né? Então, é uma certeza que nos dá uma paz aí, a paz que excede todo entendimento, né? E aí a gente vai ler também sobre, eu coloquei essa conclusão aí, que fala sobre relacionamento impede obsessão por milagres. Então a gente enxerga como Moisés tinha um relacionamento íntimo com Deus e o povo não tinha, e o povo era obcecado por milagres. Água, pão, água de novo ali na rocha, e
quem dera eu tivesse a vida de antes. Então as pessoas acabam muitas vezes virando crianças mimadas, que se o pai não dá, elas esperneiam, elas acabam agindo como crianças mesmo e acabam não conhecendo o melhor de Deus, que é Ele mesmo, não o que Ele pode fazer por nós, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam buscando as mãos de Deus ao invés de buscar a face de Deus. Então, está lá em Filipenses 4:12, que foi a carta que Paulo mandou à igreja de Filipe quando estava preso, né? Que fala assim: tanto sei estar humilhado como sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo entendeu um princípio muito grande que é: não importa o que Deus te dá, o que importa é se você está com Deus, porque se você está com Deus, Ele vai prover todas as coisas. Já se você quer as coisas acabam. É como a água. Se você bebe a água, ela acaba e você fica com sede dali um tempo. Mas se você está com quem é a água, com quem é o pão, com quem é a rocha, jamais vai faltar e jamais você vai sentir sede de novo, porque Ele provê todas as coisas. Então a gente precisa ter um relacionamento mais estreito com Deus para que a nossa fé não seja pequena a ponto de ficar dependendo de milagres, a ponto de ficar dependendo de coisas miraculosas e espetaculares na nossa vida. Claro que isso acontece, faz parte da vida cristã. Se a gente é dependente de Deus, ele tem prazer em fazer coisas miraculosas na nossa vida, até para que ele seja glorificado através da nossa vida, mas isso não pode ser o pilar. A gente precisa entender que o melhor ele já fez por nós, que foi morrer naquela cruz por nós para nos libertar da perdição eterna. E não um carro, ou bem, ou qualquer coisa que ele possa fazer por nós. O melhor ele já fez. Então, a última conclusão fala que a nossa vitória está nas mãos do Senhor. Como a gente viu lá no episódio ali de Moisés, como estava nas mãos de Moisés, ali representando as mãos de Deus, né? Como Deus está no controle absoluto de todas as coisas que acontecem e a nossa vitória está na mão dele. Então, em nenhum momento vai ser mérito nosso, inteligência, capacidade, eloquência, sempre vai estar nas mãos de Deus. Então, está lá em 8:37 que diz assim: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo, bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente e do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa ou criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, glória a Deus que Deus não, ele é fiel, ele não é como nós que mente, que não cumpre o que promete. Aqui ele fala que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor dele. Então a vitória já está nas mãos de Deus. A nossa vitória é a vida eterna, é o relacionamento eterno que a gente vai ter com ele e que a gente pode viver hoje. A gente não precisa esperar a gente morrer para o mundo, deixar esse corpo para viver esse amor de Deus. A gente pode viver ele hoje, a gente pode enxergar ele nas nossas vidas todos os dias que a gente acorda e ser grato por tudo que ele fez, porque isso não é nem um milésimo do que ele tem preparado para nós na eternidade. Então, eu queria deixar essas lições para reflexão. Queria agradecer você que ficou até aqui, até esse momento, que assistiu até o final. E gostaria de fazer uma oração para encerrar, para que nós possamos concluir essa aula. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa lição. Muito obrigado pelo Senhor tocar nos nossos corações. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que conversa com o nosso espírito, Pai, que testifica que a Sua palavra é verdadeira. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos aberto os olhos, o Senhor tem dado vitória ao Teu povo, Pai. Cada vez mais nós temos visto a diferença, Senhor, daqueles que servem e não servem o Senhor. Muito obrigado por cada livramento, muito obrigado por cada bênção, cada milagre que o Senhor faz nas nossas vidas. Nós sabemos que não é por mérito ou merecimento nosso, mas é exclusivamente a graça e o amor que o Senhor tem por nós, que é a razão de que tudo isso aconteça nas nossas vidas, Pai. Abençoa cada aluno, abençoa cada família, Senhor, por eles representadas. O Senhor dê livramentos, abençoe abundantemente, Pai.
e que eles sigam, Pai, com sede da Tua palavra, porque nós sabemos que a Tua palavra ela é o que nos guia, o que nos orienta e é o que nos permite conhecer o Senhor cada dia mais, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. Então, obrigado, Deus te abençoe e nós esperamos vocês nas aulas lá na igreja, fisicamente, todos os domingos das 9 às 10. Temos salas de estudo bíblico 1, 2, para adultos, a gente tem de crianças, de adolescentes, de jovens, então a gente tem para todos os públicos, que você se sinta motivado, que o Espírito Santo incomode você para que você possa estar lá conosco e possamos compartilhar um pouco mais a palavra de Deus. Um abraço a todos, Deus abençoe, até mais.